Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Identidade Cristã, nosso programa onde a gente fala sobre todas as coisas que definem a nossa, como o nome diz, identidade, né? Como cristãos. Quais são as características da nossa identidade? Nós já falamos sobre temas polêmicos, nós já falamos sobre temas culturais, mas como nós estamos em outubro, mês da reforma, nós vamos hoje mudar um pouco o nosso foco e falar sobre reforma protestante. A gente vê que outubro é um mês de eleição, o pessoal está preocupado com outras coisas, mas a reforma ela é muito relevante, eu acho que ela tem coisas muito importantes para nos ensinar. Então o tema de hoje é a relevância da reforma para os nossos dias, a relevância da reforma protestante para a igreja de 2022, para a igreja atual. Então, vamos lá, antes de mais nada eu gostaria de dar alguns avisos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do Podfecast, já se inscreve aqui, deixe seu like aqui embaixo. Liga as notificações para não perder os nossos episódios. Toda segunda-feira a gente tem devocional ao vivo. Esse mês da reforma a gente está estudando Gálatas. A gente teve alguns imprevistos, não conseguiu fazer semana passada, mas vamos voltar com tudo aí no devocional de Gálatas. Então fica ligado porque tá muito bom, é um livro muito bom de ser estudado. Então se você quer fazer seu devocional com a gente, toda segunda-feira às 9 horas aqui no canal, liga a notificação para não perder. Siga a gente também lá no Instagram, @podfecast, vai estar aqui o arroba. E para não perder, os nossos convidados, quando a gente publica lá quem vai ser o convidado da semana, vai estar saindo também o post hoje, provavelmente do sorteio da Reforma Protestante. Já está com o post prontinho para sair. E já que esse vídeo vai ser sobre reforma, já vamos lançar hoje o sorteio. E também falar que semana que vem, na quarta-feira, vai estar tendo uma entrevista com o Douglas Araújo, que é do canal Teologueiros. Ele faz parte de uma igreja anglicana. E ele vai falar um pouco sobre a reforma lá na Inglaterra, como foi, como aconteceu e qual é a origem da igreja anglicana. E a gente está procurando trazer várias pessoas de várias origens, de várias perspectivas para falar para a gente como foi a reforma protestante, essas várias reformas, que a gente viu no episódio com o nosso professor Willibaldo, professor de História da Igreja, que foram várias reformas, que era um movimento plural, Então, bora lá para o nosso assunto de hoje. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos. Eu creio que vai ser uma bênção. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da reforma protestante para os nossos dias. Primeiramente, eu queria trazer aqui uma frase, que é uma frase que é trazida do latim, foi falada por um reformador. Não se tem certeza muito bem de quem foi, tem um palpite de quem seja. Mas a frase é que a igreja reformada está sempre em reforma. Vou deixar ela em latim aqui escrito, não vou falar em latim, para não me achar com o meu latim péssimo. Então, igreja reformada sempre em reforma. E essa é uma frase que marcou os tempos de reforma, porque a reforma ela não foi feita como um movimento para terminar, Ela não foi nem feita como um movimento em si proposital, Ela foi uma onda, ela aconteceu como um mover. Acreditamos nós, um mover de Deus, de renovação da religião na Europa no século XVI. E ela aconteceu de maneira multiforme, cada país com seus traços, cada tradição com suas peculiaridades, cada cultura com suas peculiaridades. Então a reforma ela não é algo uniforme. E se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar você ver nosso episódio sobre as 95 teses, que foi com o professor Willibaldo. E tá muito bom esse episódio, ele falou um pouco sobre isso, sobre alguns erros que a gente tem às vezes de simplificar demais a reforma e de tratar ela como se fosse uma coisa muito uniforme, muito fácil de ser vista, quando na verdade ela não é, ela é uma coisa bem mais complexa. Mas vamos direto ao ponto. Então, eu disse que a igreja reformada sempre em reforma. E vamos recapitular alguns pontos da reforma protestante. O primeiro deles é o sola escritura. Então a gente sabe que tem os 5 solas da reforma. Antes de mais nada, eu vou dizer que esses 5 solas não são algo pronto. Você não vai encontrar nenhum documento que vai ter lá 5 solas da reforma protestante. Então nas 95 teses de Martinho Lutero não tem lá primeiro sola, segundo sola, terceiro sola. Muitas pessoas pensam que Martinho Lutero escreveu as 5 teses, entre as 95 estava lá. Primeira tese, sola escritura. Segunda tese, sola gratia. Não foi bem assim. Esses solas foram feitos ao longo da história da igreja. Então eles foram criados, eles foram adquiridos, foram compilados dos escritos dos reformadores. Então os reformadores eles escreviam, eles criaram, sim, essas doutrinas são embasadas na Bíblia e no ensino dos reformadores.
mas eles não chegaram a falar. O Martinho Lutero em si não disse primeira tese, primeira sola escritura, segunda sola gratis, terceira sola fide, terceira sola Christus. Não. São coisas feitas pelos estudantes dele, pelos discípulos, por nós, pelos historiadores, pelos teólogos que vieram posteriormente. São artifícios para entender as doutrinas dele. Para fins didáticos, vamos usar os solas aqui para a gente ter uma linha. Então, o primeiro sola, se a gente for seguir uma ordem didática, que a gente pode usar para explicar, é o sola escritura. Então, a gente tem que entender um pouco do contexto. E se você quer ouvir um pouco do contexto, eu digo de novo, vai lá no episódio do Vilibaldo, que ele dá um contexto muito bom. Mas, século XVI, Idade Média, a gente tem que entender que a Igreja Católica ela tinha poderes quase que estatais. Então, o Estado e o Papa, o Estado na verdade estava quase que abaixo do Papa, né? O Papa ele tinha muito poder sobre o Estado, as monarquias, né? Então, a religião se tornou o que mandava na sociedade. Todos eram obrigatoriamente cristãos, né? Você tinha um Estado cristão, totalmente cristão, mas não era tão cristão assim, né? Era um cristianismo cultural, um cristianismo por moral, por costumes, mas não de coração, né? E aí, o que acontece? Nessa época, os padres, né, os papas, eles igualavam a palavra de Deus, a Escritura, às decisões de concílio e aos credos. Então, por exemplo, a palavra do Papa, as bulas papais, as cartas, as decisões de concílio eram tão canônicas quanto as Escrituras. Não quer dizer que eles não consideravam as Escrituras. Sim, eles acham que a Escritura é palavra de Deus, infalível e imutável. Então não é sobre imutabilidade e infalibilidade das Escrituras. É sobre autoridade. Então eles criam que a Bíblia tem autoridade, mas que o Papa, por ser sucessor de Pedro, então eles criam que Pedro era o apóstolo líder e o Papa era o sucessor de Pedro, ele era Pedro na terra, ou seja, ele era o representante de Cristo na terra, ele continuava proferindo revelações. Então ele continuava revelando a palavra de Deus continuava sendo revelada. Tudo que o Papa falava era canônico, tudo que o Papa escrevia era canônico, tudo que os concílios decidiam era canônico, era bíblico, era regra de fé. Então os reformadores começaram a questionar isso, né? E a gente vê isso bem forte em Martinho Lutero na sua história, na sua revolta. Você pode ver isso no episódio do Vilibaldo. Para resumir bem, eu vou sempre falar que você tem que ver aquele episódio lá para ter esses detalhes. Mas então, por quê? Porque esses reformadores eles vão entender que a Bíblia ela é suficiente, por mais de que os concílios, de que os credos eles são aceitos e de que eles têm muita sabedoria. Por exemplo, os reformadores eles vão aderir aos concílios, aos credos ecumênicos que vão até 700 depois de Cristo, 600 depois de Cristo, não vou saber a data exata. Aí para frente eles vão dizer que houve uma corrupção, uma grande apostasia, e dali para frente eles já desconsideram porque tem muito erro, purgatório, mariolatria, essas coisas de virgindade perpétua. Então até começar esses erros eles dizem, não, esses concílios de antes, realmente o pessoal ali estava bem. Mas por que o concílio de antes estava bem? Porque eles usavam as escrituras. A preocupação dos concílios antigos, de Nicéia, de Éfeso, de Constantinopla, era de procurar as verdades das escrituras, era de explicar algo acerca de Deus a partir das escrituras. Então os reformadores diziam, enquanto o concílio estiver de acordo com a palavra de Deus, amém. Agora, se o concílio, se o Papa desafiar a palavra de Deus, se o Papa estiver errando, estiver indo contra a palavra de Deus, sola a Escritura. Se o Papa errar, é porque o Papa está errado, não é a Bíblia que está errada. Então, na cabeça medieval daquela época funcionava o seguinte, o Papa falou algo que não harmoniza muito bem com a Bíblia. O que eles iam fazer? Eles não podem queimar a Bíblia, nem mudar o que está escrito lá. O que eles iam fazer é que eles iam lançar várias maneiras de harmonizar. Então eles iam fazer textos e criar alguns rituais e fazer algumas coisas para fazer ficar mais ou menos certinho assim, né? Tentar limpar a barra, entendeu? Então os reformadores foram contra essa limpada de barra. Então os reformadores diziam, não, o Papa ele é passível de erro. Sim, ele erra, ele é ser humano. Todos nós erramos, eu posso errar, você pode errar, nós podemos errar.
onde a Bíblia não erra, a Bíblia é inerrante. Então a Bíblia é a regra de fé, não os homens. A Bíblia está acima da tradição. Então, para os protestantes, e aí vai entrar agora na relevância disso para os nossos dias, a Bíblia está acima da tradição. Não quer dizer, um erro é dizer que é só a Escritura, quer dizer que você não deve ler teólogos, você não deve ouvir pastores, você não deve... Você precisa da Bíblia, você só precisa da Bíblia, você não precisa de um pastor, você não precisa de um líder, você não precisa ir para IBD, você não precisa fazer um curso de teologia, você só precisa da Bíblia e do Espírito Santo. Isso é errado. Você precisa, sim, de homens e mulheres que estudaram a vida inteira para entender aquele texto bíblico, às vezes melhor que você, e eles vão te dar uma explicação melhor. Mas esses homens estão sujeitos a errar, esses homens estão sujeitos a pecar, a cair, e aí a sua consciência tem que estar, se ele errar, eu estou com a Bíblia. Se ele errar, a Bíblia fala. Então, se ele está seguindo a palavra de Deus, amém, amém, eu estou ouvindo ele. Agora, ele desrespeitou a Bíblia, eu não escuto mais. A partir daqui, ele é anátema, como Paulo diz. Ainda que nós, ou seja, Paulo fala em Gálatas 1:8, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu pregar um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Ou seja, Paulo falou, ainda que nós, ou seja, os apóstolos. Paulo está dizendo que os apóstolos eram passíveis de erro. Então, se os apóstolos pregassem algo diferente do evangelho, eles deveriam ser anátemas. Então, a relevância do Sola Escritura para os dias de hoje é: nós precisamos ter as nossas consciências voltadas mais uma vez para a palavra de Deus. Nós estamos sendo levados por blogueiros, por pessoas que falam na internet tantas coisas, políticos se metendo com Bíblia e querendo dar opinião. E todo mundo parece que virou crente para ganhar voto. Todo mundo tem uma opinião sobre a Bíblia, mas ninguém lê. Ninguém sabe interpretar de verdade o que a Bíblia quer dizer. Ninguém tira o tempo necessário para estudar. Eles só querem reproduzir falas prontas, compartilhar vídeos curtos. Ninguém se dá o trabalho de ir atrás, de estudar. E a reforma, ela trouxe esse esmero pela palavra. Essa vontade de, vamos botar a Bíblia na mão do povo. Os reformadores foram quem incentivaram as prensas, né? De Gutenberg, por exemplo, que era uma prensa, a primeira, que foi feita para traduzir a Bíblia, imprimir e entregar na mão do povo e falar, vamos ler, vamos questionar, vamos amar a palavra de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender de volta com a reforma, e essa ideia de que a igreja reformada está sempre se reformando, é de que nós precisamos voltar a amar as Escrituras, a amar o Sola Escritura, de voltar a pensar e questionar, ouvir uma pregação e questionar, e ser um crente bereano que abre a Bíblia e confere, mesmo que seja o apóstolo Paulo pregando. É ter essa paixão pelas Escrituras, de estar sempre lendo, sempre querendo aprender mais de Deus. A segunda doutrina da Reforma, seguindo os solas da Reforma Protestante, o sola fide, somente a fé. Eu não vou aqui entrar na doutrina católica de justificação, porque muita gente vai explicar a sola fide e acaba cometendo alguns equívocos, criando um espantalho da doutrina católica de justificação, porque é uma justificação de dupla imputação. Então, basicamente, os católicos creem na justificação pela fé. Só que a fé ela não é suficiente, ela tem que ser acrescentada da caridade, da piedade, das obras, né? Então não é que eles acreditam na justificação pelas obras, é pela fé, mas essa fé precisa de um mais, né? Fé mais obras, querendo ou não. Perdoa-me os católicos a minha simplificação aqui, mas é porque o vídeo já tá longo. E esse não é o meu alvo aqui não é expor com clareza a doutrina católica. Mas a sola fide, ou seja, somente a fé, é a doutrina dos reformadores que diz, junto com Efésios 2:8, de que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para os reformadores, João Calvino, Lutero, Zwinglio, Martin Luther, nós somos salvos não por obras, que é o que o próprio texto de Paulo ali em Efésios vai dizer, para que ninguém se glorie, mas por fé em Cristo Jesus. Então é uma obra somente de Cristo. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Então a doutrina da justificação pela fé é de que a obra de Cristo na cruz é imputada a nós. Então nós somos feitos justos. Então é a doutrina pela qual nós somos feitos justos pela obra de outro, pela obra de Jesus Cristo. E o Catecismo de Westminster tem uma pergunta que, pergunta 70, diz: o que é justificação?
E vai dizer, a justificação é um ato da graça gratuita de Deus aos pecadores, no qual ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera suas pessoas justas aos seus olhos, não por qualquer coisa realizada neles ou por eles, mas apenas para a perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, por Deus imputada a eles e recebida pela fé somente. Então a gente vê que é um ato da graça gratuita de Deus aos pecadores. Então a justificação é algo que vem de Deus. Deus justifica os pecadores. Agora, eles recebem a justificação mediante a fé. Então o pecador ele é alvo, né? Ele recebe pela fé. Ele não faz nada. Você não faz fé. Você não age com fé. Você recebe com fé. A obra quem fez é Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a obra lá na cruz. Ele entregou sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Então, pela obra de Jesus Cristo e pela perfeita obediência, como o texto aqui diz, e pela plena satisfação, Jesus Cristo satisfez a ira de Deus plenamente. Agora nós recebemos pela fé somente esse sacrifício. E Deus agora nos vê justos. Agora nós temos paz com Deus. E qual é a importância dessa doutrina para os nossos dias? Né? Essa doutrina é importante para os nossos dias porque nós vemos cada vez mais pessoas tentando se justificar, nós vemos cada vez mais pessoas tentando buscar em si a resposta. Então nós vemos pessoas cada vez mais buscando em si mesmos as respostas para os anseios e a resposta até para essa necessidade da transcendência, porque o ser humano ele precisa dessa transcendência, desse contato com o divino. Então nós vemos pregações que tocam o ego, nós vemos pregações que dizem você consegue, você vai conseguir, você vai romper em fé, você vai mais um pouquinho, você consegue, lute, você consegue, vamos juntos. Quando a doutrina dos reformadores diz, não é por você, é pela fé no que Cristo já fez que você consegue a vitória, você consegue receber essa paz com Deus. Então nós precisamos recalibrar os nossos sentidos e voltar e se reformar mais uma vez e pensar, não é por mim, não é por algo que eu vou fazer que a minha vida cristã vai sobreviver. Porque, como o Spurgeon disse, se fosse por mim a salvação eu já teria perdido faz muito tempo. Mas porque Cristo morreu na cruz, eu não consigo escapar disso. Porque eu recebo por fé, eu recebo a obra de Jesus Cristo. Então, a importância do sola fide não é algo que nós devemos só, eu sou salvo pela fé, mediante a fé. Não é por obras, então eu posso pecar à vontade. Não. Ser salvo mediante a fé significa que você pode ter paz com Deus através da obra de outro. Quer dizer que não há mérito em você. Que nós não podemos fazer nada. Quer dizer que por mais pecadores que nós continuamos sendo, né, e aí entra a máxima de Lutero, né, que é simul justus et peccator, simultaneamente justos, mas ainda pecadores. Nós somos feitos justos mediante Deus por causa do sacrifício de Jesus, mas nós ainda somos pecadores, nós lutamos todos os dias com a nossa carne, né? A famosa frase, né? Eu pensei que no batismo, ele diz, o velho homem iria morrer, ficar sepultado, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar, ele falou. Então, saber, a justificação da fé tem esse ensinamento para o nosso dia a dia que nós precisamos recuperar como igreja. Não é que eu consigo, eu não preciso ouvir uma pregação que acalente o meu ego, eu preciso olhar para a cruz de Jesus, eu preciso olhar para o sacrifício dele e com fé receber os benefícios da cruz. É receber, não é fazer algo. Nós vemos uma cultura de ativismo, de buscar fazer mais, de revolução, de vamos para cima, vamos lutar contra tudo isso, vamos fazer... Quando na verdade a doutrina da reforma diz que nós devemos receber com fé. Nós recebemos a justiça imputada por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o sola fide. O próximo ponto, seguindo essa ordem, seria o sola gratia, e ele é muito conectado com o sola fide, né? Mas eu gostaria de trazer um outro olhar agora, olhar para o pecado. Então, nós vemos em Efésios 2 que o homem estava morto em seus pecados e delitos, até que Deus, né, pela sua graça, mediante a fé, nos resgatou. Não por obras, para que ninguém se glorie. É o que o texto diz aqui num grifo meu, né? Então, o que acontece? Houve
um embate histórico entre Agostinho e Pelágio, lá muito no início da época medieval, em 400. E aí o que acontece? Agostinho defendia a doutrina do pecado original, ou seja, todo ser humano nascia pecador. Pelágio dizia que todo ser humano nascia inocente, e quem corrompia ele era o exemplo. Então Agostinho defendia, junto com o que Paulo diz, que nós recebemos de Adão uma herança pecaminosa, de que não há inocente, um bebê já nasce pecador, porque ele recebe de Adão uma herança pecaminosa. Agora, Pelágio dizia que não, o bebê ele nasce inocente, quem estraga o bebê são os pais, são os exemplos, são as pessoas de fora. O pelagianismo ele foi condenado num concílio em 431, porém, como toda heresia, ela vai sutilmente entrando. E a Igreja Católica Romana caiu num tipo de semi-pelagianismo. O que é isso? Pelágio cria que o homem poderia chegar a Deus sem a graça divina. Ele diz exatamente isso. O homem, sem o Espírito Santo, sem o agir da graça, ele pode abrir a Bíblia e chegar a Deus. Porque tudo depende do homem. Deus deixou a Bíblia e é isso. O homem faz o resto. Agostinho dizia que isso era um anátema, né? Agostinho falava, não, o homem ele pode ler a Bíblia o quanto ele quiser. Se o Espírito Santo não agir nele, ele não vai entender o que está escrito. E aí o que a Igreja Católica caiu? Semi-pelagianismo. O que é? Deus vem até metade do caminho e o homem faz metade. Então o homem coopera com Deus, né? É um trabalho sinérgico. O homem ajuda Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Então o que acontece? Deus vem e o homem tem que fazer obras. O homem tem que pagar uma indulgência, o homem tem que rezar umas 15 Ave Marias, uns 10 Pai Nosso, se confessar com o padre, fazer as procissões, fazer as eucaristias, todos os rituais católicos que eu nem sei de tantos que são. Então o homem teria que cooperar, fazer algumas coisas para ser salvo. Então a reforma protestante para isso foi a doutrina do sola gratia, que vem conectado com sola fide, né? Então se nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras, o sola gratia diz que nós somos salvos pela graça somente. Então o pecador, ele não é um homem que está se afogando, né? E precisa estender a mão para agarrar a corda. Ele está pior. Ele é um cadáver frio, morto. Ele já se afogou, sabe? Não tem mais vida. O pelagianismo ele acreditava que o ser humano, sem a graça de Deus, ele poderia chegar a Deus. Já Agostinho dizia que não, o homem precisa de uma ação externa da graça para chegar à revelação. Sem a revelação, o homem não pode chegar ao conhecimento de Deus. O homem precisa de revelação para obter o conhecimento de Deus. Pelágio acreditava que o homem poderia conhecer a Deus por si só, pela revelação natural, através da Escritura por si só, sem ler, através do Espírito, só lendo naturalmente a Escritura. Então, a gente vê que o semi-pelagianismo se infiltrou na Igreja Católica, e o sola gratia veio recuperar os ensinos de Agostinho. Então, os reformadores eles eram muito agostinianos, eles eram discípulos assim, do ensino agostiniano de que nós somos necessitados dessa graça. Então, o pecador ele precisa de que Deus venha e que haja. Nós precisamos ser resgatados pela graça. E o que isso tem a nos ensinar para os dias de hoje? Isso nos ensina de que nós precisamos clamar por essa graça. Nós não precisamos alcançar isso por nossos méritos. Nós não precisamos correr. Nós não precisamos... Isso é claro que nós precisamos, né, zelar pela nossa santificação, por uma vida cristã saudável. Mas, ao contrário do que o moralismo prega, do que o ativismo prega, do que o coach diz, o cristianismo não é sobre fazer algo, mas sobre esperar em Deus, sobre ser alvo da graça de Deus. E que sem a ação do Espírito Santo de Deus, ninguém consegue se achegar a Deus. Então nós devemos olhar para a reforma e pensar, como eu sou grato por essa maravilhosa graça, né, que me salvou. É olhar para trás com gratidão e pensar, eu fui salvo pela graça. Sem Deus, sem o Espírito Santo, sem o milagre que o Espírito Santo operou no meu coração, eu nunca teria chegado a Cristo. Não foi por meu mérito, não foi por obras, não foi por minha escolha, não foi por nada. Foi porque Deus, porque o Espírito Santo, através da palavra de Deus, operou em meu coração um milagre. Então essa é a doutrina do sola gratia. O quarto ponto, o quarto sola, seria o solus Christus, ou seja, somente Cristo.
E nós temos que entender o contexto rapidamente aqui, sem querer se aprofundar muito, né? Mais uma vez, em toda a teologia romana. Mas, basicamente, na teologia católica da época, a igreja fazia uma mediação entre o fiel e Jesus, entre o fiel e Deus. Então, desde o seu batismo até a sua morte, o crente precisava da mediação da igreja. Então, ele precisava da confissão ao padre, ao sacerdote, para os seus pecados ser perdoados. Ele precisava da ministração da Eucaristia para o sacerdote para fazer a comunhão. Ele precisava de sempre estar sendo ministrado, estar tendo um mediador sacerdotal entre ele e Deus, entre ele e Jesus Cristo. É aí que os reformadores vão dizer: não, você tem que ter o seu próprio relacionamento com Deus. A igreja, ela é onde todos os santos se reúnem para cultuar a Deus. É somente Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, como a Bíblia nos diz. Então, solos Cristos é que somente por Cristo Jesus nós temos mediação entre Deus e os homens. E o que isso nos ensina é que hoje nós vemos pregações centradas em homens, centradas em líderes, líderes que trazem pessoas para si, que apontam para si e não apontam para Cristo. Nós vemos pessoas que pregam exemplos da sua vida, contam histórias da sua vida, falam sobre tudo, mas nas suas pregações faltam Jesus. Então, o Solos Cristos nos ensina que nós devemos, como igreja, voltar a pregar sobre Jesus, voltar a cantar sobre Jesus, voltar a conversar sobre Jesus. Onde já se viu uma igreja cristã que se leva o nome de Cristo, que não se fala sobre Cristo, que não conhece a história de Cristo, que não sabe quem Cristo foi, que não valoriza a pessoa de Cristo? O Solos Cristos é um dos solos que mais se perdeu e um dos que precisa ser recuperado com maior intensidade, com maior urgência. E por último, nós vamos ter o Soli Deo Glória, que seria somente a Deus glória. E o que seria o somente a Deus glória? Então, naquele tempo havia uma dualidade. O pensamento medieval dizia que havia uma dualidade entre o serviço sacerdotal e o serviço secular. Nós vemos isso muito hoje em dia aí, né? A gente falou isso no nosso primeiro vídeo sobre cultura, né? Sobre pensar entre o sagrado e o profano, essa dualidade que é muito medieval. Volta lá se você não está lembrando muito bem, mas isso é algo tipicamente medieval, né? E essa dualidade levou a pessoas a pensar que o serviço sacro era muito superior ao normal. Então, por exemplo, um sapateiro era considerado muito inferior a um padre. Um advogado, um médico, um professor, eles eram tidos como pessoas que viviam a vida pecadoras. Elas precisavam de um mediador para se chegar a Deus, porque elas estavam trabalhando para si, não para Deus. Então elas tinham que mandar seus filhos para monastérios, para virarem padres, porque eles não dedicaram suas vidas para Deus, então os outros deveriam dedicar. Eles deviam compensar, né? Fazer uma espécie de compensação. Então havia essa diferença. O que os reformadores vão dizer? Não, só lhe deu glória, somente a Deus glória. E o que isso vai dizer? Isso também está muito conectado a uma doutrina chamada sacerdócio universal, que nós vamos conectar com os solos cristos, por isso que eu já trouxe meio juntinho as duas e meio resumido. Sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. Cada crente é um sacerdote. Cada crente tem o dever e tem o acesso ao Santo dos Santos, né? Hebreus 10 diz que agora nós podemos entrar com confiança no Santíssimo Lugar, porque Jesus já nos abriu esse caminho. Então agora nós podemos entrar. Todos nós somos sacerdotes, nós não precisamos de mediador porque Jesus foi o mediador. Então agora quer dizer que todos nós, em nossos empregos, nossas escolas, vocações, todo ser humano ele é um sacerdote. E o que os reformadores disseram? Se você é um sapateiro, se você é um ferreiro, se você, na época, né, fabrica roupas, se você fabrica armas, se você fabrica bebidas, se você fabrica joias, faça o seu melhor, como se estivesse fazendo para Deus, para a glória de Deus. Se você for pensar, já falamos sobre isso aqui também, chocolate suíço, relógio suíço, não são os melhores do mundo, chocolate belga. Por quê? Porque são países, hoje a reforma protestante ensinou, deve-se fazer o melhor como se fosse feito para Deus. Então, ao contrário do pensamento medieval, de que o trabalho era penoso e de que o trabalho sacerdotal era glorioso, os reformadores diziam, faça o seu trabalho no seu dia a dia como se fosse para Deus, para a glória de Deus. E é isso que o Soli Deo Glória quer dizer.
Então a mensagem da reforma, ela fica viva para os dias de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha feito você repensar na sua vida, no seu cotidiano, como você pode se reformar a cada dia. E fica o convite para a nossa igreja brasileira. Vamos nos reformar, vamos continuar nos reformando e vamos olhar para trás e pensar. Nós temos muita coisa ainda que evoluir, muito que melhorar. Que nós possamos viver cada dia vivendo para a glória de Deus, dando o nosso melhor e sendo a nossa melhor versão e fazendo tudo para a glória de Deus, como esse último sol, que ele é o resumo de todos os outros, né? Tudo fazer para a glória de Deus. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. A reforma continua relevante, que nós possamos viver a reforma não só no mês da reforma, mas todos os dias, todos os anos em nossas igrejas. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Identidade Cristã. Desculpa pelo vídeo longo, mas estamos aí. E fiquem juntos, já se inscreva no nosso canal do Podfecast. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que nunca tinham ouvido falar sobre a reforma protestante. E até a próxima.